trimestre do exercício financeiro do ano de 2020. Determino que seja lavrada a competente ata dos trabalhos. Esclareço que a presente audiência foi convocada por força do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Convido os representantes do Executivo para a mesa para iniciar os trabalhos. A senhora Lair, Henrique Nogueira Leme, secretário municipal de Finanças, e o senhor Ailton Batista de Oliveira, diretor do Departamento Contábil e Contraloria Contábil. Passo a palavra agora à secretária de Finanças. Bom dia a todos. Bom dia aos munícipes que estejam assistindo. Estamos aqui para apresentar o resultado das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Então, essa apresentação ela vai ser dividida em duas partes. Uma parte legal, que é exatamente as metas fiscais do primeiro quadrimestre, demonstrando os quadros básicos do nosso resultado, e depois, na segunda parte, alguns quadros mais gerencial para nortear como nós estamos perante essa fase de pandemia que já foi instalado o estado de calamidade no município, e as perspectivas de arrecadação para o período seguinte. Então, é importante mostrar as realizações e as perspectivas, dados estimados. Então, a gente vai iniciar com a base legal, que o seu ABO estará apresentando, que eu peço para ele iniciar. Bom dia a todos. Vamos dar início ao demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020. O resultado primário tem por finalidade indicar se os níveis de gasto dos entes do município são compatíveis com a sua arrecadação. Ou melhor dizendo, demonstrar se a receita arrecadada comporta a despesa realizada. No primeiro quadrimestre de 2020, o município de Caçapava, representando Prefeitura, Fundo de Previdência, FUSAM e Câmara, obtiveram uma receita total de 95.418.000. E na contrapartida, uma despesa total de 85.515.000. Para apresentar o resumo do resultado primário, nós vamos aliás, da receita total, excluindo rendimento de aplicação financeira e receita intra, nós vamos ter as receitas não financeiras. Da mesma forma, da despesa total de 85.515.000, nós vamos excluir juros e encargos da dívida e amortização, e nós vamos ter uma despesa não financeira na ordem de 84.627.000. 95 seria a receita 1 e 2, 1 menos 2. Receita total, receita não financeira de 95.312.000, menos 84.627, nós vamos encontrar um resultado primário positivo da ordem de 10.684.000, demonstrando dessa maneira que o município gastou menos do que arrecadou. Portanto, conseguiu cumprir as metas fiscais do primeiro quadrimestre. Logo abaixo da tabela 1, nós temos o resumo das receitas não financeiras e o resumo das despesas não financeiras, para melhor esclarecimento do total arrecadado e da despesa realizada. A Prefeitura teve uma receita de 95.235.000 e uma despesa de 67.860.000. Fundo de Previdência teve uma receita de 21.000 e teve uma despesa de 518.000. A FUSAM teve uma receita de 55.000 e teve uma despesa de 14.255.000. A Câmara não tem receita e teve apenas uma despesa de 1.994.000. Portanto,
conforme demonstrado na tabela 1, o município de Caçapava conseguiu cumprir as metas fiscais estabelecidas, que é realmente salutar para o município, com um resultado primário positivo da ordem de 10.684.000. Essa é a tabela 1. Vai direto? Sim. Agora vamos à tabela 2, que é o resultado nominal e dívida pública municipal, dívida consolidada. O saldo transferido do exercício de 2019 para 2020, da dívida consolidada, foi de 83.075.000. No final do quadrimestre, com as amortizações, chegou no valor de 80.475.000. Esses valores de 83.075.000 que foi repassado de 2019 para 2020, e o valor consolidado com as amortizações de 80.475.000, para melhor esclarecimento para os senhores, nós vamos mostrar pela tabela 3, que aqui a dívida consolidada está analiticamente transcrita. A dívida consolidada do município de 83.075.000 tem como devedores a Prefeitura e a Fundação de Saúde. A Prefeitura tem uma dívida contratual e a dívida de precatórios. A dívida contratual. A Prefeitura tem 2 contratos na Caixa Econômica Federal e 2 contratos na Desenvolve São Paulo. Na Caixa Econômica Federal, o córrego Inhamozinho passou de 2019 para 2020 um saldo de 62.167. E o saldo final no quadrimestre é de R$302. Mas acontece que essa dívida do Inhamozinho já foi quitada no mês de março. A Prefeitura está aguardando que a Caixa nos mande o termo de quitação para zerar esse saldo aqui. Então, essa dívida de córrego Inhamozinho não foi quitada no mês de março, porque o contrato foi assinado para se pagar 175 parcelas, e 175 parcelas já terminou no mês de março. Pavimentação Panorama passou um saldo de 2019 para 2020 de 3.769.000. Neste encerramento do quadrimestre, ele se importa em 3.705.000. Esse contrato do Panorama foi firmado para se pagar em 240 parcelas e até a presente data, até o primeiro quadrimestre, foram pagos 88. Então, do saldo contratual de 2019 de 3.831.000, encerrou o primeiro quadrimestre no valor de 3.705.000. Desenvolve São Paulo SP. Pavimentação de bairros, aldeias e Esperança. O saldo de 2019 para 2020 de 4.663.000, encerrou o primeiro quadrimestre com 4.324.000. Esse de São Paulo foi assinado um contrato de 72 meses e já se pagaram 9 parcelas. Pavimentação, bairro, Aldeias Esperança, termo aditivo. Passou um saldo de 539.000 e permanece o mesmo valor porque está ainda em fase de carência. Esse foi firmado um contrato para se pagar em 72 meses, 6 anos. Mas a primeira parcela vai ser cobrada do município a partir do mês de setembro. Então, da dívida contratual que repassou de 2019 para 2020, no total de 9.034.000, encerrou o primeiro quadrimestre com 8.570.000. A outra dívida da Prefeitura são os precatórios.
a dívida maior. O saldo de 2019 do terceiro saldo para 2017, 16.386, encerrou o primeiro quadrimestre com 16.190.000. Serra do Palmital 2018, 6.300.000 saldo de 2019, encerrou o primeiro quadrimestre no valor de 5.052. Tribunal de Justiça, saldo em 2019, 7.932, com as amortizações, ela encerrou o primeiro quadrimestre em 7.386. Então, o precatório, saldo de 2019, de 30.619.000, encerrou o primeiro quadrimestre no valor de 28.830. Total da Prefeitura, precatório mais dívida contratual em saldo de 2019, 39.654. Saldo final no primeiro quadrimestre desse exercício, 37.200.000. E o outro devedor da dívida consolidada do município é a Fusan. Ela tem a dívida, ela é composta pela dívida confessada, são os encargos que ela deixou de pagar em épocas anteriores e foi feito um acordo para serem pagos. O saldo de 2019, no total de 43.421.000, ela encerrou o primeiro quadrimestre num saldo de 43.275.000. Então, saldo em 2019, Prefeitura, 30.654.000, mais 43.421, que dá os 83.075.000. Em 2020, 43 milhões de dívida confessada, 43.276.000, mais a Prefeitura 37.200.000, então total de 80.475.000. Aí, então, o saldo que passou de 2019 para 2020, de 83.075.000, com as amortizações dos 4 primeiros meses do ano, o valor devedor se importou em 80.475.000. Era isso que eu tinha que demonstrar. A minha parte aqui terminou. Então, a primeira parte era a demonstração do resultado primário e do resultado nominal, que foi exatamente esses slides que foi passado para o senhor Ailton. Eu gostaria de passar agora a parte mais gerencial, porque dá uma visão do que ocorreu e uma estimativa para o próximo período. Como a gente está vivendo num período totalmente fora da normalidade, o comportamento da economia também está totalmente assim voltado para a situação instalada, né, que é a pandemia. Então, com isso, abalou todos os segmentos. Então, eu mostro aqui nessa parte gerencial. Pode passar, Patrícia, por favor. Pode passar. A perspectiva, comportamento da economia. O comportamento da economia. Então, isso tem um impacto direto para nós, porque vai impactar nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, no ICMS, no ISS e, enfim, na economia familiar. Então, tudo isso gera um impacto na nossa arrecadação. Então, eu mostro, Patrícia, comportamento da economia. O slide. Desculpe essa parte técnica, gente, é difícil estar lendo e o slide passando ao mesmo tempo, conforme a gente está falando. Exatamente. Então, as últimas notícias, pelo que eu estou acompanhando dessa economia, o que mostra? Mostra que no mês de maio já tem uma estimativa que nós vamos fechar com uma deflação, com menos 0,59%. Isso é a maior queda que já ocorreu desde a era do Plano Real.
a estimativa para 12 meses, que seria para fechar o ano 2020, está uma estimativa de 1,96%, bem abaixo do que a gente tinha esperado no nosso início do período 2020. E o horizonte mostra que isso não vai ficar só em 2020. O horizonte tem fortes perspectivas para que até o ano 2022 ainda tenha esse impacto. E a elevação dos preços de produtos pegou exatamente a faixa que mais necessita, que teve apesar de ter a deflação, teve um aumento significativo na parte da alimentação, impactando a maioria da população, porque os produtos mais afetados foram arroz, feijão, batata e cebola. Então, isso mostra o quanto a gente está sofrendo e o quanto isso está impactando a população. E isso, de uma maneira geral, deve ainda ter uma continuidade, porque até reaquecer esse mercado, até passar esse impacto da pandemia, que a gente não tem visão ainda quanto tempo vai durar. Então, é uma situação totalmente atípica, porque enquanto teve uma elevação, uma deflação, teve uma elevação nos preços dos alimentos e teve uma queda no combustível, que nunca a gente viveu uma situação idêntica a essa. Então, esse é um painel, uma visão apenas para nortear como que vai ser o próximo período para nós. Tá? Daí eu entro aqui na parte dos quadros, que a gente tem os indicadores que temos que cumprir. Apesar de toda essa condição que nós estamos vivendo, as metas fiscais foram preservadas. A gente estava com forte ação em cima das metas fiscais. Então, o gasto com o pessoal, ele ficou, no período de janeiro a abril, 48,4%. E no mês de abril, como teve a queda da arrecadação, a tendência vai ser elevar esse percentual, que já está sendo mostrado aqui, de 48,4% passando para 50%, porque no mês de abril começou o efeito da queda da arrecadação. A parte dos indicadores de aplicação em saúde. Também, de janeiro a abril, cumprimos com 22,4%, e no mês de abril, 29,2%, que mostra exatamente o esforço mais dedicado para a saúde. A aplicação para a educação, mesma 21,3% no janeiro a abril e 26% no mês de abril propriamente. Mas esse 26%, ele tem um impacto já da receita que está caindo. Quanto à receita total, a receita do mês de janeiro, comparando com o ano 2019 e o ano 2020, a receita do mês de janeiro, ela foi 24.215, 2020 foi de 23.468, então estava abaixo ainda do período do ano anterior. 29.767 e 22.830. No mês de março foi o inverso, onde começou a dar a elevação da receita, que a gente começou a sentir que o mercado estava respondendo para uma elevação, um aquecimento da economia, que gerou 29.362. Foi exatamente no meados de março que deu a queda e que começou a inverter a situação devido à instalação do estado de calamidade e, infelizmente, o Covid-19. Então, a soma do período, janeiro a abril, eu tenho uma arrecadação de 86 milhões contra 95 milhões de 2020. Esse 95 milhões de 2020, ele está agregando aqui nesse valor, porque é uma entrada, os valores repassados do Estado e da União para ajuda à pandemia. Então, se a gente considerar 95 milhões e tirar o efeito dessa ajuda à economia para poder analisar exatamente o que foi arrecadado, esse valor ele tem uma inversão. Eu estou considerando o mês de abril puro aqui, sem o efeito do repasse para ajuda no município. Então, ele tem uma variação do mês de abril para o mês de março de 42% já de queda. E essa estimativa deve, projetando para o ano, de 40% de queda da arrecadação. Então, com isso, a gente vê que os itens mais afetados realmente foi derivado da economia mesmo,
dos segmentos produtivos. Então, aqui eu destaquei o ISS e o ICMS apenas para demonstrar. O ISS, ele estava vindo de uma maneira assim muito boa, de uma hora para outra, que foi exatamente o impacto agora de maio, que está sofrendo o impacto de abril, que teve 24% de queda, relacionando maio com o mês de março, que estava mais estável. O período estava vindo de uma cadência muito boa, porque ele estava com uma perspectiva de 6,7% maior do que o ano passado. Isso falando só do ISS. Quando a gente vai analisar o ICMS, ele também estava numa cadência muito boa, janeiro, fevereiro, março, daí quando chegou em abril, deu a queda. Ele saiu de 7.600.000 para 5.100.000. Então, isso significa uma queda do mês de abril em relação a março de 32%. E a redução de maio a março já fiz a estimativa, está para fechar já o mês de maio, vai significar 47% de queda. Então, todos a arrecadação que a gente está acompanhando, está mostrando que no decorrer desse próximo período, não vai fugir dos 40% de queda, tanto do ICMS como do ISS. Quanto ao apoio do município, que tende a suprir essa queda da arrecadação, ela está como base o ano 2019, para repassar na base de 2019. Só que o ano 2019, para nós, ele estava muito inferior ao que estava acontecendo no primeiro trimestre de arrecadação. Então, isso significa que, mesmo tendo repasse do Estado, a gente vai ficar abaixo do que esperava pela cadência que estava vindo normalmente no primeiro trimestre. Então, a gente teve um ganho do valor adicionado do ICMS de 12%. Saímos do fator 0,21 para 0,22. E agora, com isso, a referência volta para o 0,21, que seria o mesmo nível que estava em 2019. Quais foram as ações tomadas? Qual foi a estratégia que nós tivemos para a parte financeira, para não impactar tanto o resultado que gerou, conforme o senhor Abel apresentou, um resultado positivo, um superávit. Tentar não ter grandes investimentos, fazer exatamente a máquina operacional, manter a máquina operacional e dar conta dos restos a pagar, que foi exatamente o que ele demonstrou, que a gente teve uma queda no restos a pagar. Que isso vai impactar no final do mandato exatamente a lei da responsabilidade fiscal. Então, essa foi, eu gostaria de estar passando exatamente essa parte gerencial para vocês, que mostra e complementa o resultado primário e o resultado nominal. Então, a gente, quando eu falei na audiência da saúde, que a gente está preservando os repasses do Estado, principalmente voltados para o Covid-19, é exatamente para a gente não ter uma necessidade que venha estar evoluindo essa situação e pegar a gente de surpresa com a parte financeira. Então, a gente está preservando tudo que a gente pode para atendimento à saúde, deixando a máquina realmente só para cumprir as despesas fixas, manter o salário e as despesas fixas do município. Então, a gente espera não ter uma evolução, mas a gente não sabe, é uma interrogação. Então, perante a interrogação e ter que preservar a saúde, a gente está preservando a saúde. Então, seria isso que eu teria a apresentar. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores para as perguntas pertinentes ao assunto. Vereador Marcelo. O ABO, dona Lair, só para perguntar então aqui, o córrego da Mocinha está quitado. Quitou em março. Quitou. Você está guardando a quitação da Caixa? Tá. Panorama já tem um saldo de 3.705, é isso ou não? Panorama? É. Isso. 3.705.000. Tá.
do Aldeias do Esperança, 4.324, é o valor que ainda tem, né? Estava em 4.663, tá? Você paga Tá. de contrato de 72 meses, tá certo? 72 meses, né? Tá. Bom, Serra do Palmital, os precatórios 16.386, 16.190. Nós temos um valor total de precatórios em 2019, 39 milhões, agora está em 37. Isso ou não? Bom, só para finalizar, nós temos hoje uma dívida consolidada da Fusan, a dívida do município da Fusan, hoje é de 43 milhões. Isso. É isso? 43 a 200. Vamos falar, só para arredondar, 43, e uma dívida da prefeitura a nível de 43 milhões. É isso? Não, 43 milhões é da Fusan. Não, 43.421. Então, Tá, perdão, desculpe. Aí tá. Mas você somando... 43 com 37. Isso, você somando 43 com 43 com o da prefeitura aqui, que daria num valor total de 37, é isso ou não? Isso, Nós temos uma dívida aqui hoje... 80 milhões. Vamos só falar assim... 80 fala, hoje nós teríamos uma dívida Fusan e e prefeitura, nós teríamos uma dívida hoje o município no valor de 80 milhões. Isso. É isso ou não? Realmente, isso mesmo. É a dívida do município de 80 Passou milhões. de 2019 a 2020, Tá? 83 Isso é bom, milhões. só para saber, porque a gente observa os quadros que vem tendo nas outras audiências. Então hoje nós temos uma dívida Fusan e prefeitura juntando, dá uma dívida de 80 milhões, é o que o município tem de dívida hoje. Tá bom. Milton, Pode falar. posso fazer uma pergunta aqui? Não tinha. Secretária, eu gostaria de só ter conhecimento sobre a educação, mas vai impactar nas finanças. Eu sei que tem algumas... Está acontecendo umas situações lá que passaram para mim, de uma carga horária de 27 horas, que deveria ser 25. E me parece que já tem algumas ações contra essa carga horária, essa diferença de carga horária. A senhora tem conhecimento disso, porque isso vai acabar depois se tornando uma precatória que será paga pela Secretaria de Finanças. Então, tem relação sim hoje com essa audiência pública. A senhora tem algum conhecimento sobre essa situação? Está sendo tomada alguma providência para que isso seja resolvido? A senhora pode me informar sobre isso? Sim, olha, eu não tenho status hoje para falar para você, tá? Eu participei em uma reunião referente a esse assunto, mas já foi o ano passado, então eu não sei a evolução que ocorreu. Essa mudança que teve de secretários e tal, eu não sei se esse assunto ainda está em pauta, sendo desenvolvido ou não. Tá? Então, eu teria de estar perguntando para o secretário de Educação mesmo. Então a senhora só me Eu confirma participei de uma... que há essa situação Existe hoje essa situação. na Secretaria de Educação. Existe. Mas isso, como foi levantado no ano passado, então eu não sei o status de... Hoje não tem relação com a Secretaria de Finanças, porque pode ter uma relação na educação com a Justiça. Alguma ação, não sei nem a evolução, o que deu, entende? Então não posso nem falar. Tá, mas a senhora tem conhecimento desse fato também, conhecimento né? desse item de carga horária, né? Que precisa ser resolvido, porque no futuro vai acabar acarretando em precatórios. Sim. E o município já não está hoje mas eu não sei se é direito, não tem nem condições de falar. Tá ótimo, eu só gostaria de saber se a senhora tem conhecimento. Que pode ser que não tenha o assunto levantado e não seja isso... juridicamente que vai ter que estar tudo bem, né? É que eu tenho conhecimento, tenho procurado saber assuntos das secretarias e em uma reunião com algumas pessoas eles me passaram essa situação que precisa ser resolvido antes que acabe
gerando um prejuízo maior para o município. Mas é isso que eu estou falando, pode ser que seja direito e não seja direito. Eu agradeço. Não tenho condições de falar. Obrigado, o meu último questionamento era esse mesmo, secretário. Tudo bem. Obrigado. Dona Air, tem mais um detalhezinho pequenininho. A senhora até falou, mas acho que eu não gravei. O percentual hoje de gasto da Secretaria de Educação de janeiro, nós vamos falar, é praticamente final de maio, para a gente estar em quanto o percentual de gasto hoje? Com a educação? Com a educação. Então, chegou em 21, parece, por cento. Hoje está mais. Hoje ainda está. E o mês de abril deu 26%. Então, abril deu 26%? É. Só considerando só o mês de abril. Tá, maio não. Maio ficou. O período nosso de abril, que é o período em pauta aqui apresentado, se eu não me engano, foi 21%. Então, de maio deu 26%, o que, né? De maio ainda não fechou. Não fechou. Não fechou porque a gente não terminou o mês, né? E, enfim, vem... É que a situação está totalmente anormal, né? Sim, sim. Está atendendo... Mas vem batendo os índices na faixa dos 25. Não, está um pouco abaixo de 25. Mas com esses 26 aqui de abril, é que depois na somatória que vai janeiro, levar. Fevereiro, março, abril... O próximo quadrimestre que vai demonstrar se a gente vai conseguir chegar no 25. Aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, nesse quadrimestre aqui... Pode ser que tenha essa recuperação. Nesse quadrimestre chegou a 26. Não no quadrimestre, só no mês de abril. Tá, então não seria um quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril? Não. Não. O quadrimestre de abril ficou abaixo dos 25%. O quadrimestre ficou abaixo de 25%. Ficou abaixo. Bom, é isso só, uma dúvida só. Tá bom? Guarda a palavra aos senhores vereadores. Bom, eu estou à disposição para qualquer informação adicional. Quanto ao site, quanto ao portal Transparência, a gente está tentando melhorar de tal maneira que venha a minimizar esse desgaste de informação que fica realmente difícil analisar e também vai minimizar até o número de requerimentos de vocês para nós, porque vai ser uma informação que tem todos os campos que o tribunal requisita, exige. Então, se o tribunal está exigindo, a gente está, a cada semana, a gente está recebendo algum comunicado, acrescentando novos campos. Até fechar 100% desse desenvolvimento, eu espero que até o final de maio eu já tenha conseguido. Tá? Mas estou à disposição também para qualquer explicação adicional. Obrigada a todos. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, eu agradeço a presença dos representantes do Poder Executivo, bem como dos demais, e declaro a presente audiência encerrada. Já é? Boa tarde? Não. Bom dia a todos. Bom dia.